Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil, que está completando 20 anos e oferece entretenimento, diversão, entrevistas, jornalismo e muito mais. Dentro do Jornal Tele Brasil Notícias estaremos abordando o Ministério da Saúde, que inclusive lançou a Política Nacional de Doação e também de Transplantes de Órgãos. Falaremos também do SUS, que vai começar agora a recomendar a mamografia para as mulheres a partir dos 40 anos. Vamos falar também de eventos que acontecem e aconteceram no Brasil. Em Pernambuco, vamos falar de Caruaru e o clima da festa da Motofest, que inclusive é um dos maiores encontros dos motociclistas lá na região do Nordeste. Tudo isso e muito mais nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do Jornal Tele Brasil Notícias desta semana, falando aí do Ministério da Saúde, que lançou a Política Nacional de Doação e Transplantes de Órgãos. Inclusive, é a primeira regulamentação do SUS que está voltada para os casos de transplantes. O ministro Alexandre Padilha esteve aqui em São Paulo, no Hospital do Rio, maior São Paulo de transplantes nesse setor do mundo. Veio participar do lançamento da campanha de doação de órgãos e a gente tem um recorde. Nos 6 primeiros meses deste ano, o Brasil realizou mais de 14.900 transplantes de órgão. É um número recorde. Nós somos o terceiro maior país em números absolutos a fazer transplantes. Perdemos apenas para Estados Unidos e China. E transplantes feitos integralmente na rede pública, a gente lidera. Somos o maior país do mundo. Só que ainda temos desafios. 80 mil pessoas, 80 mil pacientes estão na lista de espera por um transplante aqui no Brasil. Por isso, a assinatura desta política, pela primeira vez o SUS vai ter uma política com diretrizes claras para organizar a doação de órgãos e transplantes aqui no Brasil. Isso é importante porque permite acompanhar, cobrar, fiscalizar. Além disso, 20 milhões de reais por ano vão ser destinados para o fortalecimento dessa política do sistema de doações de órgãos aqui no Brasil. Qual que é o principal desafio hoje? 45% das famílias não autorizam a doação de órgãos. E não são por motivos culturais ou religiosos. O que os familiares alegam é que em vida essas pessoas não disseram que gostariam de doar os órgãos. Por isso, um programa de qualidade. O governo vai incentivar profissionais, equipes nos hospitais que entram em contato com essas famílias para esclarecer sobre a doação de órgãos. E aí, a partir do volume de atendimentos e também até do aumento de doações, essas equipes vão ser remuneradas. Além disso, a inclusão de 2 novos procedimentos de transplantes multivisceral e também de intestino delgado e de doação de líquido aminoácido de placenta para casos de queimaduras graves. O ministro Alexandre Padilha comentou esse novo programa. Veja. A importância, de você fortalecer essas equipes que têm um papel decisivo, na organização, na procura dos órgãos, na orientação para quem está lá na ponta, no momento da urgência e emergência, na formação, no treinamento, na organização desses dados, e ter um incentivo. Primeiro já tem algo importante, que é o reconhecimento por parte do Ministério da Saúde, colocar recursos, Patrícia, sobre as comissões estaduais que existem, poder fortalecer essas comissões, e poder ter esse programa que reforça, um programa de qualidade, de acompanhamento, avaliar desempenho, construir com vocês, vai ajudar inclusive para que cada vez mais a coordenação de transplante tenha um contato quase direto, ter o retorno também dessas várias equipes que estão espalhadas em vários serviços do nosso país. Vamos agora falar também de um alerta. Novos casos de intoxicação por metanol foram registrados no estado de São Paulo nos últimos 25 dias. Por isso, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas emitiu um alerta bastante importante. Esses casos estão relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Até o momento da gravação, nós temos aí 10 casos envolvendo aqui São Paulo e outras regiões.
foram registrados pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas, responsável pelo monitoramento de várias cidades no interior do estado, e estão relacionados à ingestão de bebidas como gin, uísque e vodka. O metanol é extremamente tóxico e pode causar a morte, mesmo em pequenas doses. Vamos agora falar então de saúde, porque chegou a vez dos limites máximos do colesterol recomendáveis ficarem ainda mais baixos. Tudo porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia estabeleceu novas metas para o chamado colesterol ruim. Exatamente, quanto maiores os fatores de risco, como a presença de diabetes, hipertensão e até doença renal, menor teria que ser o limite. Vamos observar. Adalberto precisa fazer o controle do colesterol. A alimentação saudável é fundamental. Não toma remédio, a regulação é a partir da alimentação, caminhada, pelo menos umas 2 vezes por semana, em torno de 1 hora. Tem semana que é possível ampliar um pouco isso. O acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos pode causar doenças cardiovasculares. As pessoas, por exemplo, que já são hipertensas, ou já são diabéticas, ou pessoas que fumam, pessoas com obesidade, né? Quanto mais alto é o risco dessas pessoas, também por outros motivos, mais a gente vai ter que baixar esse colesterol, mesmo que ele não esteja em níveis muito altos, entendeu? A Sociedade Brasileira de Cardiologia estabeleceu regras mais rígidas para o controle do colesterol ruim, conhecido como LDL. Quanto maior o risco, maior a necessidade de controlar o colesterol. Para pessoas com baixo risco, o nível de controle passou de 130 para 115. E uma nova categoria foi incluída para pacientes que apresentam risco extremo. Neste caso, eles devem manter níveis inferiores a 40. As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no país. São cerca de 400 mil óbitos por ano. E o colesterol alto é o principal fator de risco. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda exames periódicos, além de hábitos de vida mais saudáveis e medicamentos quando for necessário. Pessoas podem conseguir um estilo de vida melhor, emagrecendo, parando de fumar, reduzindo o conteúdo de gordura e açúcar da sua dieta, né, consumindo mais fibra, se hidratando mais, exercício, né? E tem os remédios, que são um arsenal muito amplo hoje em dia, para quem precisa de reduções maiores, indivíduos que já estão num risco extremo, um risco muito alto ou alto. Condomínio, dia a dia. Vamos agora abordar a questão da casa própria, o sonho da casa própria. A construção, inclusive, de um mega condomínio acaba aumentando a oferta de apartamentos na vizinhança e pode representar um grande impacto, como o aumento da demanda por transporte e também de energia. Vamos conferir mais essa informação nesta reportagem, falando sobre essa questão de moradias em condomínios e a construção de novos condomínios dentro de uma certa região e a infraestrutura para isso. No Brasil, o déficit habitacional chega a cerca de 6 milhões de moradias. A maioria das famílias afetadas recebem até 2 salários mínimos por mês. Gastar mais de 30% da renda em aluguel é a principal causa de déficit habitacional no país. Morar em um mega condomínio pode ser a realização do sonho da casa própria, com acesso a lazer num valor acessível. Muitos desses empreendimentos têm unidades dentro das regras do programa Minha Casa Minha Vida. Para conseguir ter acesso a opções de lazer e serviços, você tem que compartilhar com o maior número de pessoas, porque senão não adianta você conseguir um financiamento com condições mais adequadas à sua renda e de repente você ter um condomínio muito elevado que inviabiliza a sua permanência. Num lugar onde antes moravam poucos e passam a morar milhares, aparecem questões como o aumento da demanda de energia elétrica. Neste mega condomínio, num único dia, houve 14 quedas de luz. Para o presidente da Associação de Moradores, os equipamentos públicos não conseguem suprir as necessidades dos novos moradores.
Tem que aumentar o número de escolas, até através da própria municipalidade, escolas municipais. E também outro problema que nós temos, aqui desse lado que nós temos de Pirituba, onde está tendo esse grande avanço imobiliário, nós não temos, por exemplo, uma quantidade suficiente de UBSs, porque na verdade nós temos aqui na localidade apenas uma. Nós precisaríamos também que tivesse um investimento maior em hospital. Para a representante das incorporadoras imobiliárias de São Paulo, a tendência para o futuro é do impacto urbano da cidade de 15 minutos, isto é, quando a maior parte das distâncias podem ser percorridas de casa, a pé ou de bicicleta em 15 minutos. Tem que ter uma legislação e uma parceria público-privada que entenda este contexto e que permita com que a gente desenvolva estas centralidades, conectando diversos usos, diversas classes, fazendo com que as pessoas fiquem nestes locais, para que a gente possa prover educação, saúde, todas essas questões que são questões humanas que fazem as pessoas ficarem e não façam com que elas tenham que se deslocar tanto. Enquanto terrenos grandes no centro da cidade são mais raros e mais caros, a procura se torna maior em regiões afastadas, onde o metro quadrado é mais acessível para as construtoras erguerem mega empreendimentos. Mas qual o impacto dessas ilhas mega povoadas para o entorno? A cidade, quanto mais os condomínios são fechados, pior ela funciona. Ela tem problemas maiores de coesão social, de relacionamentos intrapessoais, maior é a dificuldade de acesso a serviços, maior é a dificuldade para fazer a capilaridade do comércio, que é essencial para uma cidade sobreviver, e questões de ensino e etc. Vamos agora também falar do SUS, porque ele vai começar a recomendar a mamografia a partir dos 40 anos. A mudança pretende reduzir diagnósticos tardios e também garantir justamente o tratamento mais eficiente no combate ao câncer de mama. Vamos observar. O exame para as mulheres entre 40 e 49 anos será feito mediante indicação médica. Antes, só era recomendado de forma preventiva para a faixa de 50 a 69 anos. A nova diretriz também amplia o rastreamento populacional bienal até os 74 anos e prevê avaliação individualizada para idosas acima dessa idade. A medida atende a um cenário de aumento dos casos em mulheres mais jovens e ao alerta de especialistas para a detecção precoce da doença como fator importante para a cura. Além da ampliação dos exames, o governo anunciou a inclusão de novos medicamentos para o câncer de mama no SUS. Outra frente é a expansão da estrutura de atendimento. Em outubro, 27 carretas da saúde devem oferecer consultas, mamografias e biópsias em 22 estados. O câncer de mama é o tipo mais incidente entre mulheres no Brasil. A expectativa é que as mudanças ajudem a reduzir diagnósticos em estágios avançados e ampliem o acesso a tratamentos modernos. Muito bem, vamos falar de moradias, porque a população está envelhecendo e as moradias para pessoas idosas precisam ser repensadas aqui no Brasil. Inclusive, em visita a alguns lares em Brasília, vamos conhecer quais são as principais demandas desta população. Isque Miyoko trabalharam, criaram filhos, tiveram vidas plenas e saudáveis e quando precisaram de mais cuidados, conseguiram ser acolhidas no Lar São Vicente de Paulo, em Taguatinga, no Distrito Federal. Sou muito bem tratada, tenho o psicólogo, tenho fisioterapeuta, eu gosto demais daqui. Aqui é tão bom, eu vou te dizer, eu estou tão contente aqui, tão feliz que eu me sinto bem. Essa casa de longa duração existe há mais de 60 anos aqui no Distrito Federal e conta com recursos públicos, doações e parcerias com universidades para atender as 34 residentes com idades entre 64 e 98 anos.
Para mantermos a instituição, nós temos uma parceria com o GDF, né, onde esse valor que é pago para a instituição, a gente paga para recursos humanos, né? Temos a equipe multiprofissional, todo esse pessoal é pago pelas sedes, mas também temos outros colaboradores da instituição que são pagos com doações. Desde 2023, o país conta com mais idosos que jovens. Em 20 anos, a população com 60 anos ou mais passou de 15 milhões para 33 milhões de pessoas. Essa mudança demográfica intensificou a necessidade de se repensar os tipos de moradia. Tem algumas formas de abrigamento que podem ser ofertadas para as pessoas idosas, incluindo também as LPIs, mas tem outros que precisam ser também colocados mais dentro da lógica dessas situações, como República, Casas-Lar. De acordo com o IBGE, até 2022, cerca de 160 mil pessoas viviam nesses locais, menos de 0,5% da população com 60 anos ou mais. As mulheres são maioria, quase 60% dos moradores dessas casas de longa permanência que não conseguem absorver toda a demanda. Muito alta essa demanda aqui na realidade em que vivemos. Nesse cenário, novas políticas públicas são necessárias para atender às múltiplas necessidades das pessoas idosas. Quando a gente fala de moradia, nós não estamos falando só de um local com paredes e teto, é de um lugar de afeto. Então, tem também um cuidado nosso de ter esse cuidado com a biografia da pessoa idosa e com a sua moradia também. Daqui eu só saio sem me mandar. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala sobre o juiz competente para as ações que envolvem interesse de crianças ou adolescente é o do seu domicílio. Vamos entender quais são essas diretrizes jurídicas. Para o Superior Tribunal de Justiça, ação que discute direitos de criança ou adolescente deve ser julgada por juiz do local onde o menor mora. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juízo do domicílio da criança ou do adolescente é o competente para julgar a ação anulatória de acordo de guarda e convivência, ainda que o ato que se pretende desconstituir tenha sido praticado por juízo de outra comarca. O caso julgado foi sobre um acordo homologado judicialmente na cidade onde a família residia, no qual ficou acertado que a criança moraria com a mãe e conviveria com o pai de forma livre. No entanto, o pai pediu para anular o acordo e alterar os termos de convivência ao alegar que a mãe tinha se mudado para outro estado com o menor sem aviso prévio. Nesse contexto, se estabeleceu um conflito negativo de competência entre o juízo da primeira cidade, que homologou o acordo de guarda, convivência e alimentos, e o juízo de onde a criança reside com a mãe. Ao analisar a demanda, a segunda sessão considerou que é do melhor interesse do menor que a ação seja processada no foro em que ele exerce com regularidade seu direito à convivência familiar e comunitária. De acordo com a relatora, ministra Nancy Andrighi, embora o Código de Processo Civil traga como regra a competência territorial relativa, o STJ já decidiu que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem natureza absoluta. A relatora também esclareceu que os atos já praticados pelo outro juízo deverão ser aproveitados pelo juízo competente com o objetivo de finalizar o processo no tempo certo. Vamos agora falar de saúde e de um novo medicamento para o tratamento de tumores no cérebro que foi aprovado pela Anvisa. Inclusive, ele promete dar mais qualidade de vida para os pacientes e retardar a progressão desta doença. É um avanço nesta área que estava sem muitas novidades há mais de 20 anos. Vamos observar. O medicamento oral vai auxiliar no combate a um tipo de tumor no cérebro comum em pessoas mais jovens, o glioma de baixo grau. A gente não tem demonstração ainda por estudo clínico já publicado que funcione no estágio mais avançado. Mas a gente sabe que no estágio inicial ele atrasa e muito a chance de piora do tumor.
Então, por exemplo, um paciente que seria submetido à radioterapia, ele pode ficar anos sem precisar de radioterapia ou de quimioterapia. E isso previne que o paciente tenha os efeitos colaterais do tratamento. Uma pressão no ouvido foi o primeiro sintoma de Isadora, que descobriu câncer no cérebro no ano passado. Como nenhum médico otorrino suspeitou de algo mais grave, foi só após uma convulsão que ela teve o diagnóstico. A gente fica com muita esperança, né? Eu faço parte de um grupo onde tem vários pacientes e todos se mostraram extremamente felizes com essa notícia da chegada desse novo medicamento. E assim, eu vi lá que é para tumores de gliomas de baixo grau. No meu caso, o meu glioma é de alto grau. Mas é a partir daí que a gente vai conseguindo mais conquistas, né? Mais avanços. Para ser colocado à venda, o remédio ainda depende da definição de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e, em seguida, da análise para uma possível incorporação ao SUS ou aos planos de saúde. Condomínio, dia a dia. Muito bem, vamos falar de convivência dia a dia. E como estamos abordando aqui algumas questões de condomínio, vamos falar da vida dentro de um mega condomínio, que pode trazer aí oportunidades de convivência e até mesmo oportunidades de negócio. Mas também tem aquela questão do dia a dia, com os vizinhos, que nem sempre é uma coisa fácil. Então, você se coloca ali na parte do administrador desses espaços, que tem que resolver conflitos entre condomínios e também não é uma tarefa tão simples, que exige cada vez mais organização e preparo dos síndicos de cada condomínio envolvido. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. O Hélio morava numa casa e se mudou para este condomínio há 2 anos. Além de um novo lar, encontrou uma oportunidade de negócio no local, vender frutas e verduras para a vizinhança. Aqui já é uma família, né? Eu já conheço todo mundo me conhece. Para mim, todo mundo gente boa. Não tenho nada contra ninguém. Tenho telefone também, às vezes a pessoa liga, pede para separar, eu separo. Quando a minha esposa está aqui, também eu levo na portaria. Só os moradores do condomínio já são uma clientela grande. O Hélio mora num dos 51 edifícios deste mega condomínio em Pirituba, na zona norte de São Paulo. São mais de 7 mil apartamentos num bairro criado do zero, num espaço de quase 170 mil metros quadrados. Aqui tem centro comercial com restaurante, farmácia, praças e base da Polícia Militar. Este mega condomínio tem por volta de 17 mil moradores cadastrados, uma população maior do que 70% dos municípios do país. É uma cidade dentro de outra cidade. E contemplar vontades e direitos de tanta gente não é tarefa fácil, mesmo com um síndico para cada torre. Que, embora a nossa legislação preveja um síndico, nesses empreendimentos complexos, eu preciso de mais tomadores de decisão. E por isso a gente cria subcondomínios, a gente cria os conselhos, a gente cria colegiados dessas pessoas para tomada de decisão em relação ao condomínio geral. Quando a pessoa sai do empreendimento na horizontal, ele vem para uma vertical, eles não sabem muito bem que ali você tem regras para cumprir, você tem um custo para poder morar, independente se você seja proprietário ou não, né? Neste outro condomínio que fica na zona oeste da capital paulista, a Márcia criou um grupo no WhatsApp só das mulheres moradoras logo que se mudou para o local. A gente se ajuda, né? Não só que as meninas querem vender bolo, doce, não, mas também quando tem violência doméstica, né? Quando tem alguma ação que tem a ver com as mulheres, né? Porque vieram as mulheres para cá de várias regiões diferentes, né? E elas precisavam ser acolhidas. Uma das vizinhas com quem a Márcia fez amizade é a Marinalva, que antes morava numa casa e sente falta de ter um quintal. A diferença que teve foi quando eu mudei, porque fica fechado, né? Você não vê vizinho nem da direita, nem da esquerda. Aí já viu, aí não dá. A intenção do mega condomínio desse seria, hipoteticamente, entendeu? De você formar uma comunidade um pouco mais unida. O pensamento, a filosofia de comunidade é difícil você implantar num condomínio extremamente novo como esse. E ainda falando de moradia, vamos falar do levantamento da Companhia de Despejo Zero, que aponta que mais de 2 milhões de brasileiros estão aí
e vivem ameaçados de despejo ou remoção dos lugares onde estão morando. Inclusive, segundo a pesquisa, é um cenário à parte de uma realidade que envolve a falta de habitação para as pessoas. Então, nós encontramos pessoas desabrigadas por desastres naturais e ainda milhares de pessoas em situação de rua e fora esta situação que citamos. Mas vamos observar mais detalhes nesta reportagem. A comunidade do Morro do Amor existe há mais de 30 anos. Fica em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. As casas de alvenaria receberam recentemente água encanada. São pessoas que teriam dificuldades em pagar um aluguel em outro lugar. Um ano retrasado, eles nos ofertaram um aluguel social de R$600. Isso atende às necessidades de vocês? Não paga nem aluguel se tiver uma casa alugada aqui dentro da comunidade, não é esse preço. Lá fora é R$1.000, R$1.200, como é que a gente vai pagar com 600? Mas uma ação do Ministério Público pede a remoção das 140 famílias por se tratar de uma área de encosta, sujeita a deslizamentos. Os moradores, no entanto, dizem que nunca ocorreram acidentes desse tipo e laudos contestam essa possibilidade. A ameaça de despejo é um receio constante de quem vive por aqui. Nós estamos fazendo uma frente para conversar com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, procurando ajuda de alguns parlamentares. A campanha Despejo Zero foi criada durante a pandemia de Covid-19 e monitora a luta por moradia desde então. Atualmente, mais de 2 milhões de pessoas correm o risco de perderem suas residências. São famílias que no meio rural ou urbano ocuparam prédios e terrenos sem uso para ter onde morar. De acordo com o levantamento, aproximadamente 7 em cada 10 dessas pessoas são negras e 6 em cada 10 são mulheres. A gente precisa entender que por trás desses dados, por trás desses 2 milhões de pessoas, existem vidas de pessoas extremamente vulnerabilizadas, vidas de pessoas que foram negligenciadas por décadas, por séculos, no Brasil, e essa realmente é uma dívida histórica do Brasil com a população mais vulnerabilizada, e a gente precisa entender que moradia é um direito, Sem moradia, sem terra, não tem soberania. Então a gente precisa entender mesmo que isso está muito conectado com a questão da dignidade humana. Vamos agora também falar de educação, porque 7 em cada 10 estudantes do ensino médio já navegam pela internet e usam a inteligência artificial para fazer aquelas pesquisas escolares. É o que revela um recente relatório da pesquisa do TIC Educação. No entanto, somente 32% tiveram alguma orientação de educadores para a realização dessas atividades. Uma mediação que, segundo o especialista, se torna fundamental para o processo de aprendizagem. Vamos observar. Esses estudantes estão se preparando para o Enem. Eles usam todos os recursos disponíveis atrás do melhor desempenho. Utilizo bastante o ChatGPT, utilizo a plataforma do Enem, que a gente digitaliza a redação e eles corrigem, mas também peço bastante auxílio dos meus professores de português. Faço exercícios que estão disponíveis na plataforma, os conteúdos. Faço também exercícios que tem no YouTube, no Google. Então acaba que eu pego um pouco de tudo. Com a popularização da inteligência artificial, as ferramentas de resposta rápida vêm sendo usadas no esclarecimento de dúvidas. Mas essa especialista alerta, é preciso cautela. Esse conteúdo que retorna, ele é muito convincente e parece sempre, e tem uma coerência muito grande no texto, mas não há uma garantia de que ele preserve a verdade, porque ele não tem este compromisso. Então é preciso um uso crítico e eu acredito que usar criticamente, inclusive, vai ajudar a preparar melhor esse estudante. E nessa escola, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, além de estudar para o Enem, os estudantes cumprem uma disciplina de letramento digital e nesse espaço ainda tem acesso a diversos recursos tecnológicos. Usar a IA para, por exemplo, pesquisar um tema que eu não domino, mas não acreditar fielmente
na informação que a IA traz, né? Buscar informações em livros didáticos e consultar professores. Além da busca por conteúdo, os alunos têm submetido suas redações à correção feita pela inteligência artificial, um recurso disponibilizado, inclusive, na rede de ensino do Rio de Janeiro. Eles fazem as redações de acordo com as instruções que são dadas por essa inteligência artificial, e essa inteligência também corrige as redações em tempo hábil para que eles possam se reconduzir nesse processo de construção de texto. Criar fluxogramas, mapas mentais e cronogramas de estudo. A tecnologia facilitou a vida de quem estuda, mas nada que substitua a presença do professor. É muito válido a gente utilizar, né, de meios físicos, tanto quanto digitais. Estar com o professor dentro de sala de aula é muito importante, eu acho que essa troca é muito válida e auxilia para melhor aprendizado. Vamos abordar agora a questão de uso de celulares por idosos, que vem crescendo ano após ano. Em 2019 a 2024, o aumento foi de 11 pontos percentuais, chegando a 78% no ano passado, segundo o módulo de Tecnologia da Informação e Comunicação do PNAD Contínua de 2024. E justamente para se inserirem no ambiente digital, muitos têm voltado à sala de aula. Vamos observar. Integrantes da geração prateada, ou seja, 60 anos mais em sala de aula. Essa parte aqui de cima, primeiramente nós temos os stories, né? Investimento para uma nova fase. Aos 66 anos, a Magna, aposentada há 9, quer aprender a usar melhor o Instagram. A ideia é que a rede social ajude a venda das peças de crochê que ela cria e se tornar uma fonte de renda extra. Eu procurei o Instagram para me aprender a ver como ele funcionava, porque a gente demora muito a procurar esse tipo de curso. E dentro de casa os jovens é assim, pum, já fiz. E você não entende. Então, por eu não entender eles fazerem o serviço, eu procurei o curso para me poder melhorar e entender o que eu estava fazendo. Aqui, você escreve alguma coisa para ela. A evolução é muito rápida, né? Então a gente nessa idade não segue tão rápido como está evoluindo, né? Então às vezes você tem uma dúvida, né? Esquece também, né? Que você não fica todos os dias fazendo isso, né? Trabalhando nisso, então de vez em quando a gente pede uma ajudazinha. Home, Post, Feed, Soft Block. Para além de destrinchar esse vocabulário para pessoas idosas, o curso ensina a navegar e criar conteúdo utilizando todos os recursos disponíveis nas redes sociais. Mas, além disso, ajuda os alunos a aprenderem a se portar no mundo digital. O que a gente vê muito hoje nas redes sociais são pessoas apenas dando bom dia, dando boa tarde, isso de forma involuntária, isso até de forma maçante. O que eu tento colocar aqui nas minhas oficinas é que essas pessoas 60+, muito mais do que elas darem bom dia e boa tarde, elas podem ser criadoras de conteúdo. Falar de um relatório que fala aí sobre educação e a restrição no uso de celulares no ambiente escolar vigente desde janeiro deste ano tem dado bons resultados. Isso mesmo. Também aponta uma redução nos casos de bullying digital. Vamos observar. Nesta escola, em Guarulhos, na Grande São Paulo, o celular já quase não era usado em sala de aula. Com a lei, a restrição ficou ainda maior. Os alunos sentem falta, mas aprovam a mudança. A gente fica ansioso, né, para olhar, porque quer sempre saber, né, quer sempre estar a todo momento ali se atualizando do que está acontecendo. Mas para mim não faz muita diferença, na verdade. O estudo realizado pela Frente Parlamentar Mista da Educação, em parceria com o Instituto Equidade.info, ouviu alunos, professores e gestores de mais de 200 escolas públicas e privadas de todo o país. A conclusão é que a restrição do uso de celulares tem gerado resultados positivos no aprendizado. Na média, 83% dos alunos têm prestado mais atenção nas aulas. Pedagogicamente falando, melhorou
muito, tanto a atenção na aula quanto a distração, né, que diminuiu bastante. Segundo o estudo, houve melhora também no comportamento dos alunos, sobretudo na região nordeste do país. E a restrição do uso do celular contribuiu também para a redução do bullying virtual. Você podia tirar uma foto do seu coleguinha, fazer uma montagem e mandar num grupo, fazer alguma coisa. Então, eu acho que hoje em dia isso diminuiu bastante. Nos intervalos, a interação aumentou. Como a gente não tem mais alguma coisa para fazer, a gente inventa outra coisa. A gente joga bola com tampa, qualquer coisa que tiver para fazer, a gente inventa. A gente não vai ficar sem fazer nada. Porque a gente fala de formação integral. Quando é formação integral, não é só pedagógica. Ela é social, ela é emocional, e isso impacta muito, né? Para eles, a ansiedade e o tédio sem o celular são mais presentes. Mesmo assim, educadores acreditam nos bons resultados da educação com menos celular e alertam os pais sobre outro desafio: o uso dos aparelhos dentro de casa. Na hora do jantar, está cada membro da família com seu celular na mão, a interação dentro da família não acontece também. E o vício pode derivar disso. Não digo proibir o celular, a não ser até uma certa idade, mas evidentemente limitar o uso para determinados momentos. Vamos também abordar agora a questão da previsão do tempo para algumas regiões que estão começando a receber justamente uma mensagem, que é uma mensagem inesperada no celular do Sistema de Alerta da Defesa Civil. Preste atenção e acate as recomendações, que é muito importante. Vamos observar. Numa tarde de sábado comum, pessoas distraídas com o celular na mão e, de repente, uma mensagem inesperada. Mas não é nada para se preocupar. Trata-se do teste do Sistema de Alerta da Defesa Civil. Desta vez, a demonstração é feita em vários municípios da região centro-oeste. Bom, eu já passei por essa experiência em Belo Horizonte, né? Lá também tem esse tipo de serviço, e aí eu achei interessante que eu ouvi uma simulação, e aí eu escutei o barulho, primeiro fiquei assustada, depois eu vi que era só uma simulação, apertei e continuei almoçando. Achei importante, é um meio, né, da gente, não deixa de ser uma informação para que a gente possa saber o que fazer. O chamado Defesa Civil Alerta é um dispositivo que utiliza tecnologia de transmissão via telefonia celular de forma gratuita e serve como aviso para quem estiver em localidades com risco iminente de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo, entre outros. A ideia é permitir que as pessoas possam adotar medidas de proteção. Dependendo da gravidade do alerta, o sistema pode emitir um sinal sonoro, parecido com uma sirene. O alerta é sonoro e tem um texto, então ele vai indicar se você ainda tem um tempo para buscar medidas autoprotetivas ou você tem que deixar a sua moradia, o seu local, imediatamente e buscar um abrigo, um local seguro e adotar medidas de autoproteção. A implementação do Defesa Civil Alerta foi feita em etapas. Os primeiros testes foram feitos em agosto do ano passado nas regiões Sul e Sudeste. A simulação deste sábado marca a conclusão da nacionalização da ferramenta. O Defesa Civil Alerta foi desenvolvido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional com suporte técnico da Agência Nacional de Telecomunicações. Mas o conteúdo dos alertas e o momento de envio dos conteúdos são de responsabilidade dos departamentos de defesa civis de estados e municípios. Vamos falar agora da questão do álcool. O consumo de álcool no Brasil é muito elevado e justamente a quantidade é considerada excessiva. E o abuso no consumo também é grande entre adolescentes. 1 em cada 9 jovens do país apresenta transtornos por uso de álcool. Os dados foram apresentados no Ministério da Justiça durante o painel do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Vamos observar. O painel trouxe dados inéditos sobre o uso de álcool no país. Entre os destaques está o consumo médio do brasileiro, que é de 5,3 doses por semana. O abuso do álcool, chamado de episódio pesado, também é alto. 1 em cada 3 adultos toma, num único evento, 6 ou mais doses. Os dados sobre o consumo na adolescência também tiveram destaque.
O que se observa é que numa faixa etária que nem é permitido consumir bebidas alcoólicas, mais de 1/3 dos adolescentes que bebem fazem consumo pesado. O estudo também mostra que 1 em cada 9 jovens já apresenta critérios para transtorno por uso de álcool. Na busca de soluções para a redução do consumo, a Organização Mundial da Saúde aponta as políticas de preço como uma das intervenções mais efetivas. Aumentar o valor das bebidas pode reduzir o consumo, principalmente entre os mais novos. A gente tem no país uma legislação que proíbe a venda de álcool para menores de 18 anos, então a gente está falando de uma população que não deveria estar bebendo, e a gente tem aí um crescimento, né, entre os adolescentes, mais ou menos 6% dos adolescentes com transtornos por uso de álcool, ou seja, alcoolismo. Eles já sofrem uma doença que é muito difícil de tratar, e isso com uma série de consequências aí para o resto da vida. Vamos falar também da questão do IBGE e da economia, porque ele divulgou um levantamento sobre a produção florestal de 2024. O valor subiu mais de 16% e chegou ao patamar mais alto já registrado. Vamos observar esta informação, que é bastante importante, porque envolve a celulose e outras questões da indústria de papel. O preço da celulose tem subido pelo mundo nos últimos anos. E com chance de altos lucros, os produtores são incentivados a investir em tecnologia e também a aumentarem a área plantada. Tudo isso fez com que o valor da produção de madeira destinada à fabricação de papel e celulose aumentasse quase 30% em 2024. Não à toa, o Brasil mantém a posição de maior produtor e exportador de celulose do mundo. O valor da produção florestal brasileira chegou a 44 bilhões e 300 milhões de reais, crescimento de quase 17% em relação a 2023 e um novo recorde. A produção se divide em 2 setores. A silvicultura, que cresceu mais de 17%, é o cultivo planejado de florestas e produz principalmente madeira, carvão vegetal para indústrias e lenha. Já a extração vegetal, que subiu 13%, é a produção em florestas que já existem e, além de madeiras, obtém óleos vegetais, sementes e alimentos como o açaí. Em 2024, o Brasil chegou a quase 10 milhões de hectares de florestas plantadas para fins comerciais. É praticamente o tamanho de Pernambuco e quase tudo com eucalipto e pinos. O Mato Grosso do Sul é um dos estados com maior crescimento na produção madeireira. O município de Três Lagoas passou da 6ª posição para a 2ª posição esse ano em termos de valor de produção. Depois também temos Brasilândia, passando de 13º para a 4ª colocação, e Ribas do Rio Pardo, que é o município que tem a maior área plantada de silvicultura no Brasil. Então esses municípios têm se destacado muito e o setor tem crescido bastante para a região do Mato Grosso do Sul. Tem áreas propícias, áreas disponíveis, e o setor vem investindo muito em tecnologia. Em relação a produtos não madeireiros, o destaque ficou para o açaí, com R$1 bilhão em valor, e quase 70% da produção nacional vem do Pará. Já a extração de erva mate, que se concentra na região sul, caiu mais de 11% em relação a 2023. Mesmo assim, é o 2º maior alimento em valor de produção, passando os 522 milhões de reais. Vamos agora abordar a questão da infraestrutura nas escolas, porque se olharmos bem, 95% das escolas públicas no Brasil possuem aqueles itens básicos de infraestrutura. Mas, em algumas regiões, as instituições de ensino ainda sofrem com a ausência justamente de equipamentos e com a falta de saneamento básico. Um exemplo está no norte. A água potável está presente em 84% dos estabelecimentos. No sul, uma região já diferente, né? O índice chega a 100%. E os dados são do Anuário da Educação 2025. As crianças passam, em média, 4 horas por dia nas escolas. Imagine ficar todo esse tempo sem ir ao banheiro ou beber água potável.
A falta de saneamento básico ainda afeta e muito a aprendizagem de crianças e adolescentes nas escolas públicas do país. É o que diz a 12ª edição do Anuário Brasileiro da Educação Básica. A gente sabe que o Brasil precisa avançar na qualidade da educação, mas o que a gente vê nos dados do anuário é que os estados e os municípios também, partem de pontos de partida muito diferentes. 95% das escolas públicas brasileiras possuem itens básicos de infraestrutura, como água potável, energia elétrica, banheiros e cozinha. Mas os problemas de saneamento não são os mesmos em todas as regiões. No norte, a água potável está presente em cerca de 84% dos estabelecimentos de ensino. No sul, o índice chega a 99%. Na região norte, apenas 30% das escolas estão conectadas à rede de esgoto pública. No sudeste, são 84,7%. Existe uma desigualdade regional muito expressiva, onde os estados do norte têm uma dificuldade enorme em relação ao acesso a saneamento básico. Então, isso vai impactar com certeza na qualidade da educação. O estudo também mostra outras carências de infraestrutura nas escolas públicas brasileiras. Em 2024, apenas 41% das escolas de educação infantil contavam com parque. Nos anos iniciais do ensino fundamental, só 47% dispunham de biblioteca ou sala de leitura. Nos anos finais do ensino fundamental, 46% tinham laboratório de informática e no ensino médio, apenas 46,9% tinham laboratório de ciências. O anuário apontou ainda que a intensificação de eventos climáticos tem gerado efeitos na educação. As enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul no ano passado são um exemplo. Essa escola de educação infantil de Canoas ficou 42 dias fechada por causa da tragédia climática e teve que se reinventar. Foi um impacto grande, não só da questão ambiental, mas na questão emocional também. Teve aqueles que foram impactados materialmente e também ficaram marcas emocionais. Depois de todos esses eventos, podemos dizer que a educação teve que se mostrar muito resiliente. Vamos abordar agora a questão do ensino à distância no Brasil, que ultrapassou pela primeira vez o número de alunos em cursos presenciais. E falamos aqui do ensino superior. O censo, inclusive, da educação superior de 2024 mostra que o país já soma mais de 5 milhões de matrículas em graduações online. Vamos observar mais detalhes também nesta reportagem. Como o meio mais acessível para os brasileiros alcançarem o ensino superior. É a modalidade que permite ao estudante mais flexibilidade para poder trabalhar ou cuidar da família. A Ana Júlia queria conciliar o trabalho ao curso EAD de Pedagogia. Ela recomenda o ensino à distância, mas também vê suas limitações. O curso EAD possibilita ter flexibilidade de horário e local. E alguém que está iniciando no mercado de trabalho agora, isso é essencial. Alguns EADs conseguem chegar no mesmo nível que um presencial, mas não é todos. Existem uns que você consegue interagir melhor com os professores, de tirar dúvidas, e mesmo pelo chat. E tem outros EADs que, depois que você faz a matrícula, tem só conteúdo ali e você não consegue falar com praticamente ninguém. Pela primeira vez na história, o número de alunos à distância passou o de alunos presenciais no ensino superior, de acordo com o Censo de Educação Superior de 2024. O levantamento ainda mostra que, também de forma inédita, o Brasil ultrapassou a marca de 10 milhões de matrículas em graduação. Em 2014, o Brasil tinha 1.300.000 alunos na graduação à distância e 6.400.000 no ensino presencial. Em 2024, eram 5.100.000 estudantes à distância e 5 milhões em graduações presenciais. Os dados também mostram que o número de novas matrículas de cursos online em 2024 foi o dobro das graduações presenciais. A preocupação com esse crescimento nos cursos EAD é a qualidade do ensino. A qualidade foi decaindo em parceria com
aos valores das mensalidades. Embora seja para o mercado muito importante, muito bom que isso aconteça, para a oferta ela tem se mostrado muito ruim em função de não ter condição, muitas vezes, a instituição de manter aquela oferta de boa qualidade com aquelas mensalidades cobradas. Outra questão é que a evasão na graduação à distância é maior que na presencial. Nós estamos tendo a entrada de cada vez mais de pessoas de mais idade na graduação. Essas pessoas costumam ter menos aproximação com as tecnologias e, do outro lado, as instituições estão implementando cada vez mais tecnologia na educação à distância. Esse descompasso acaba sendo uma coisa para a evasão muito determinante. Então, a gente repara isso quando faz qualquer tipo de pesquisa sobre evasão do ensino à distância. A primeira coisa que aparece é a falta de apoio. Muito bem, estamos vivendo a primavera e pela primeira vez ela traz mudanças no tempo, mas também mudanças na própria vegetação. Porém, um detalhe é importante, é a época em que as plantas começam a florescer e acabam ficando mais bonitas, mais flores, mais pólen, o que pode, inclusive, intensificar aquelas alergias e problemas respiratórios. Vamos conferir e acompanhar na reportagem da TV Ceará, uma emissora da Rede Nacional de Comunicação. As crises de rinite da Beatriz demoram de 1 a 2 semanas para passar. Ela conta que fica como se estivesse gripada. Senti coriza, meus olhos ficaram lacrimejando e a minha garganta fechada. E os atendimentos por sintomas relacionados a problemas respiratórios tendem a aumentar nessa época do ano. Isso porque o pólen liberado durante a floração do cajueiro pode provocar ou agravar alergias respiratórias, como a rinite, sinusite, asma e bronquite. A rinite é a mais comum. A rinite é um quadro inflamatório da mucosa do nariz, que é uma reação exagerada que ocorre quando algumas partículas de poeira ou pólen, entram em contato com a mucosa respiratória. Entre os principais sintomas estão os espirros, congestão nasal, olhos vermelhos e lacrimejando, além de coceiras e, em casos mais graves, falta de ar. Para evitar complicações, é necessário manter o corpo sempre bem hidratado, higienizar o nariz com soro, manter as mãos sempre limpas e os ambientes, evitando exposição à poeira, fumaça e também evitar se automedicar. Caso o paciente apresente um quadro febril, prostração ou ainda dor, é necessário procurar um especialista. Crianças, idosos e pessoas com histórico de doenças respiratórias são mais suscetíveis a ter a rinite. Em casa, manter a janela fechada na hora do vento forte e evitar varrer o chão da casa. Preferir panos umedecidos, ou o próprio aspirador. O melhor é o pano umedecido para não levantar poeira. A utilização de máscaras também ajuda. Vamos falar agora do final de semana e eventos que aconteceram aqui em São Paulo e outras regiões. Nós tivemos em São Paulo a festa que celebra a imigração de todos os povos que ajudaram justamente a formar a maior cidade do Hemisfério Sul. E o local do encontro, inclusive, é um símbolo desta capital que recebe até hoje pessoas de todo o mundo. Vamos observar. Uma festa que reúne grande parte da diversidade de imigrantes que vieram para São Paulo. Na gastronomia, comidas típicas e artesanato de mais de 40 países, além de apresentações culturais. O objetivo é valorizar as heranças culturais e tradições de diversas nacionalidades. A festa acontece no complexo da antiga hospedaria de imigrantes, no bairro da Moca, região central de São Paulo. Por aqui passaram 2,5 milhões de pessoas das mais diversas origens. A parte gastronômica, que tem mais de 40 expositores, então dá para você vir e desfrutar e saborear a cultura culinária mesmo, a cultura gastronômica desses países. Mas a gente tem artesanato, a gente tem a programação de palco com muita dança, muita música no palco. Temos também as oficinas de culinária, de artesanato, workshop de dança. É uma festa para vir e para passar o dia aqui, porque tem programação para toda
toda a família. Do Nordeste, festa, porque lá em Pernambuco, em Caruaru, e inclusive houve o clima da grande festa que é a Motofest, que é um dos maiores encontros de motociclista lá da região do Nordeste. O evento, inclusive, reúne amantes de duas rodas de várias partes do Brasil e, inclusive, ele movimenta a cidade com shows, exibições, inclusive radicais, e também aquela feijoada especial. Vamos observar mais detalhes do que aconteceu, e essa festa foi até o último domingo através da Pref TV de Caruaru. A nossa equipe fala ao vivo do pátio de evento Luiz Gonzaga, na área central aqui de Caruaru, onde acontece a edição 2025 do Caruaru Motofest. O evento, que reúne diversos clubes de motos da região nordeste do país, teve início ontem e segue até o próximo domingo. Nesta noite de sexta-feira haverá 3 apresentações de bandas de rock genuinamente caruaruense. E haverá também a apresentação do cantor de reggae Edson Gomes, uma atração nacional que vem então fechar essa segunda noite de shows aqui na área central de Caruaru, no pátio de eventos Luiz Gonzaga, onde normalmente acontece os festejos juninos. Segundo a Prefeitura Municipal, aproximadamente 60 mil pessoas vindas de vários estados do país devem passar pelo Motofest até o próximo domingo, para participar desse evento que é totalmente gratuito. As apresentações acontecem nesse espaço, mas também no Mercado Cultural Casa Rosa, que fica localizado na área central de Caruaru, próximo ao polo gastronômico. Caruaru é conhecida em todo o país por ser uma cidade multicultural, então aqui tem muito forró, tem reggae, tem rock, tem espaço para todos os ritmos musicais. Vamos agora então falar de literatura, porque justamente é nos livros que você divide histórias e também no encontro pessoal em grupos, que formam os clubes do livro, que é um encontro que misturam a parte da literatura, as conversas e, é lógico, a amizade. Vamos conferir na reportagem da TVE do Espírito Santo mais esta outra questão de literatura e interação. A ideia não é nova. Desde a Grécia Antiga, pensadores já se reuniam para discutir filosofia e arte. Mas os clubes, como conhecemos hoje, ganharam força entre os séculos 19 e 20, quando a leitura passou a ser espaço de troca e socialização. Em uma sociedade que oscila entre a tradição e a modernidade. No Centro Cultural Maria José Menezes, Cristine organiza encontros mensais. A cada último sábado, leitores se reúnem para mergulhar em histórias e trocar ideias. Desde o início da pandemia, eu tenho lido muito, né? Sempre gostei de ler, mas não tinha muita oportunidade. E isso foi abrindo muito meus horizontes. Foi lendo autores que eu não conhecia, etc. Enfim, aí quando surgiu a Casa da Cultura aqui, vamos levar o Clube do Livro, que a gente faz a leitura chegar a outras pessoas também. As pessoas que fazem parte do clube de leitura buscam viver a experiência de descobrir sobre o mundo e sobre si mesmas. É muito importante essa troca de informações. O livro alimenta a alma. Mas não é só de encontros presenciais que vivem os clubes. O Terça Delas em Rede faz o encontro de forma online. Pessoas de vários cantos do estado e também de fora, conectadas através das telas e por palavras. Além dos textos de Freud, a gente criou um espaço também onde mulheres de diversas profissões, pedagogas, advogadas, fazem leitura de textos de psicologia e psicanálise infantil. Além da leitura, o clube traz a escrevivência, que vai além das páginas e dá espaço para que cada participante registre a própria trajetória, sentimentos e visões de mundo. Nós convidamos os presentes a escrever sobre o conto que nos inspira naquele momento. Nós elegemos sempre 2 contos para que a gente possa, na quinzena, refletir sobre aqueles contos. E quando o consultório vira uma sala literária,
Aqui, uma vez por mês, apaixonados pela literatura se reúnem para uma troca de histórias. Olha, a ideia veio primeiramente porque a gente sentia que com as redes sociais a gente pensa que está próximo, mas a gente notou que precisava estar mais próximo das pessoas. Muita gente falou, eu quero participar, e à medida que foi fazendo, foi ficando cada vez melhor e mais fácil. Tem vizinhos aqui, tenho amigos, tem pessoas que eu conheci no clube que eu não conhecia. E aí a gente, com essa troca toda, a gente aprofunda mais a amizade. Então acho que me trouxe muitos amigos, é o que eu mais gosto. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. Mas antes, vamos falar da questão de brincar, que é muito mais do que diversão, principalmente para as crianças, que é uma parte fundamental do desenvolvimento dessas crianças e que acaba estimulando a criatividade e fortalece os vínculos. A TV do Espírito Santo mostra como o lúdico ajuda na formação desses pequenos, que são as crianças, e de que forma pais e educadores podem incentivar esta prática, mesmo em tempos em que temos aí as telas do computador, do tablet e assim por diante. Vamos observar. Era uma vez 2 irmãos, Melina e Gabriel. Eles têm 4 e 2 anos. E sabe o que eles mais gostam de fazer? Brincar. Seja na cozinha ou numa banda musical, os irmãos não dispensam uma brincadeira e envolvem quem está por perto. Aí, agora, tenta apertar aqui, esse daqui de cima. A curiosidade é o que move as crianças. E a mamãe Raesca deixa os dois bem livres. Eles têm acesso a todas as brincadeiras, a gente senta para brincar com eles, mas a gente também sempre estimulou eles brincarem sozinhos. É importante a gente oferecer oportunidades da criança brincar. Oferecer oportunidade de deixar ela no chão, né, que é onde ela vai poder se desenvolver. Então, no tapetinho, o tempo de chão é uma coisa muito importante para a criança. O brincar apoia o desenvolvimento das crianças e planta a sementinha para adultos mais confiantes. É essencial, é como se fosse o trabalho da criança, é a ocupação que ela precisa ter, né? Porque é através do brincar que ela vai se desenvolver, de todas as formas, né? Desde a área motora até a área da cognição lá na frente. Então, o aprendizado da criança ele também se dá através da brincadeira. O importante é manter as crianças ativas e criativas. E com esse último fato, envolvendo educação, literatura e muito mais informação para você, o Tele Brasil Notícias, através da TV Clique Brasil, está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência aqui no país ou no mundo todo, e lembrando que você acompanha tanto aqui através da TV Clique Brasil e também através do site telebrasilnoticias.com.br ou então no @Jornal Tele Brasil Notícias nas redes sociais, as nossas informações e repercute e vê outros detalhes também. Lembramos também que temos também o Facebook, a Hora da Notícia, Rádio e TV, onde você encontra outras informações e outros detalhes também. Queremos agradecer a direção da TV Clique Brasil e também toda a equipe de produção. E lembrando que estaremos de volta na semana que vem com mais um Jornal Tele Brasil Notícias através da TV Clique Brasil, que completa seus 20 anos de entretenimento, informação, entrevista e jornalismo para você. Até lá! Tele Brasil Notícias.